Por gentileza, a vereadora Edna Sampaio. Bom dia a toda a imprensa, os pares aqui, as pessoas que estão presentes nesse plenário hoje. Olha, não é fácil para mim estar na posição que eu estou. Não é fácil ser a única vereadora nesta casa a me levantar contra o absurdo que está acontecendo aqui. O CRM do Rio de Janeiro afastou o médico anestesista que estuprava as mulheres durante as suas cesáreas. Afastou antes mesmo de ter um processo de cassação definitiva da sua carteira de médico. Sabe por quê? Porque é completamente impensável que um médico, numa situação de maior vulnerabilidade do paciente, se comporte como um estuprador. Porque não precisa ter um processo legal, uma decisão judicial para a entidade que representa a regulação da organização dos médicos tome uma decisão. E o CRM não é um poder, esta casa é. Esta casa, ela constitui o que congrega o poder numa democracia, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Se o vereador ou qualquer parlamentar eleito, vindo para cá, não tem coragem de defender a institucionalidade, não deveria estar na política. Porque lugar de defender corporativismo é no sindicato e não é aqui. O sindicato, sim, está ali para proteger os trabalhadores desprotegidos, porque precisam se organizar para enfrentar o interesse do capital, dos patrões, e eles são mais frágeis. Aqui não. Aqui é uma casa de leis. Aqui é uma casa que defende e que deve ser uma casa da democracia. Não cabe aqui o púlpito ser utilizado toda semana para o Pacola vir aqui fazer a defesa de uma situação indefensável. E aqui eu não estou dizendo se o crime aconteceu com dolo ou sem dolo. O fato é que o crime aconteceu. E ele foi televisionado, ele foi registrado, ele foi filmado. O Judiciário, o Ministério Público e os 4 delegados apresentaram um pedido de prisão preventiva do vereador. E a Justiça só não deu. Sabe por quê? Porque entendeu que não havia clamor popular e nem perigo de ordem pública, mas mandou fazer a delegação para recolher o celular e os documentos da casa dele. O que mais esta casa precisa para entender que nesse momento, ao mantermos essa situação, nós estendemos a cena do crime para dentro desta casa? O que mais precisa acontecer para nós entendermos que aqui, Vilma, nós não somos deuses, mas nós temos um papel institucional e julgar politicamente é nosso papel e nós temos que fazer com coragem, porque foi para isso que o povo nos elegeu, foi para julgar. Significa que nós estaremos condenando o vereador em relação ao crime que aconteceu, se ele teve dolo ou não? Não é isso. Esse é o papel do judiciário, é outro poder. Nosso poder aqui, que é o poder legislativo, tem como prerrogativa e obrigação a decisão política. E é óbvio que a honra, na minha opinião, que tanto o Pacola fala, seria ele se afastar da legislatura para poder dar a esta casa a dignidade para poder discutir as pautas que são importantes para o povo brasileiro. Ao permanecer e ao insistir em fazer desse púlpito um lugar da defesa de um crime, porque aqui está se defendendo o ilícito. Aqui a fala é sobre a razão que houve o crime, gente. Espera aí. Se isso aconteceu e foi um engano, que tenhamos a honradez de dizer, nós lamentamos demais que uma vida tenha sido perdida. Nós lamentamos demais que um amor, que alguém tenha perdido seu amor, que um filho tenha perdido seu pai, que uma mãe tenha perdido seu filho por conta de uma avaliação equivocada de um atirador de elite. Mas não. O que está sendo feito aqui nesta casa é uma defesa do ato, é uma defesa do assassinato. Ora, e nós temos que olhar passivamente para isso, Dídimo? Temos que dizer que o nosso senso de corporação é maior do que o senso do dever institucional que nós temos enquanto casa de leis? Qual é o nosso papel enquanto casa de leis? Enquanto casa que tem um papel político na regulação das relações sociais na nossa sociedade. E eu vejo o tempo inteiro aqui a defesa corporativa, e não a defesa do povo, e não a defesa do que é justo e do que é correto.
Inversão de valores é vir aqui no púlpito para defender um ato como se de fato o que aconteceu fosse livrar a noiva do Alexandre de um feminicídio. Não é verdade, está comprovado isso, os promotores já falaram, o delegado já falou que está afastada a possibilidade de legítima defesa. Portanto, essa narrativa do Herai precisa parar. E esta casa precisa parar de legitimar essa narrativa. Porque se faz isso, é arrastada todos os vereadores aqui para o mesmo buraco, para a mesma situação. E esta casa não poderia e não deveria ser a casa dos horrores. O que é mais horror do que tirar a vida de alguém? O que é mais horror do que defender como legítima uma ação que leva ao extermínio de uma pessoa, à execução de uma pessoa? O que é mais horror que uma casa com 25 vereadores ser tomada por um sentimento de corpo que impede a sua função institucional? Ora, eu não vim para cá sem saber qual é o papel desta casa. Eu não me confundo sobre qual é o papel desta casa. Eu tenho informação, se o Pacola tem informação em segurança, e eu falo que é em armas e não em segurança, eu tenho informação em política. Mais um minuto para a vereadora Edna, por gentileza. Importa se eu vou desagradar estes ou aqueles com a minha posição. Eu vou manter a minha posição de seriedade, a minha posição para a qual eu fui eleita para vir fazer aqui. Não vou me deixar ser tomada por um espírito de corpo abjeto, absurdo, que legitima a morte. Nem do ponto de vista legal e nem do ponto de vista religioso, a morte pode ser defendida. Aonde está escrito que em algum momento a morte é legítima? Que matar alguém, que executar alguém pelas costas com 3 tiros pode ser aceito como algo legítimo? Qual é a precipitação desta casa em tomar uma decisão para estancar esse momento que nós estamos vivendo, em que toda a casa está sendo empurrada para esse debate sobre assassinato? Nós não temos prova suficiente? Nós não sabemos a autoria do crime? Nós não sabemos alguém que uma família perdeu seu ente querido? Nós não sabemos que esse ente que está aqui discutindo um crime como se fosse política permanece e nós não fazemos nada? Não... Tá bom, mais um minuto, por gentileza, vereador, para fazer as suas conclusões. Eu quero dizer que eu sou a primeira mulher negra nessa casa. E eu sou a única mulher que está fazendo esse debate aqui. Eu sei do risco que eu corro ao fazer isso. Mas quando eu vim para cá, eu tinha certeza que haveria de mobilizar minha coragem para estar aqui. Nunca imaginei que viveria uma situação como essa. Uma exacerbação da valorização do que é errado, da distorção do que é errado. Nós estamos trocando, é um momento de tragédia da humanidade. Porque em nome de Deus se defende a morte. Em nome de Deus se defende a arma. Em nome de Deus se defende a omissão desta casa em relação ao que está acontecendo. E é trágico isso. É muito trágico. Porque é o fim de qualquer possibilidade de pensar a humanidade quando o assassinato é um discurso político válido para esta casa. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Edna.